E aí, crente, beleza? Tudo bem, pessoal? Segunda-feira de feriado, espero que você esteja aproveitando bem esse tempo de descanso ou não, se como eu você trabalhou, mas espero que você esteja aproveitando bem, mas de um jeito gospel, tá? Porque a gente é crente, não tem que ficar pulando bloquinho, em nome de Jesus. Pessoal, aqui na minha igreja, aqui em Pinhais, Alcance de Pinhais, a gente tá passando por uma conferência, amanhã é o último dia, bem triste porque tudo que é bom dura pouco mesmo, não tem jeito, mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra que foi compartilhada aqui com a gente numa das primeiras sessões e é um assunto que sempre me toca muito, né? Porque foi uma coisa com a qual eu já sofri bastante e veio pra mim como um lembrete, e eu gosto muito de lembrete, sempre falo isso por aqui, e queria compartilhar com você, né? Porque às vezes a gente esquece quem Deus é, das inúmeras coisas que Ele é pra nós. A gente vai compartilhar um pouquinho sobre uma dessas e vamos lá. Então, queria que você abrisse aí tua Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Eu penei um pouquinho pra achar no dia lá, porque é um livro que a gente quase não lê, né? Vamos falar bem a verdade. Fica bem esquecido ali os profetas menores. Mas então vamos lá. Zacarias 3, a partir do verso 1. Diz assim: Depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Aqui, nessa passagem, né, nós temos o Senhor, nós temos Satanás, nós temos Josué, o sumo sacerdote, e nós temos o anjo do Senhor, que é Jesus. É como se fosse um tribunal. Nós já vimos Satanás como acusador lá em Jó, quando ele tá sem o que fazer. Aí ele vai até Deus para acusar, né, Jó, enfim, você conhece lá a história. Mas aqui a gente vê ele como acusador de Josué, e vemos Jesus como advogado e Deus como o juiz. E é isso, gente. Aqui Josué estava vestido com roupas impuras, como nós também estamos todos os dias, sabendo que vestes impuras, vestes sujas, representam o nosso pecado, representam tudo de errado que existe em nós. Mas o foco é que todos nós erramos, todos nós pecamos, e longe de mim querer justificar erros e pecados, porque a gente sabe muito bem o que pode e o que não pode fazer. Mas o inimigo gosta de trazer sempre isso à tona. Ele tá sempre aqui tentando trazer à nossa mente tudo de errado que a gente faz, os pecados que a gente comete, os erros que a gente comete. E a gente tá cansado de saber disso, sabe? Que a gente cometeu muitos erros e o inimigo usa disso, usa da culpa que nós sentimos pelos erros que nós cometemos para que a gente se sinta indigno, impuro diante de Deus, para que a gente não faça aquilo que a gente precisa fazer muitas vezes, porque vou te falar uma coisa, a gente sabe que Deus é onisciente, isso significa que Ele sabe de tudo, então Ele não está sendo enganado sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Ele tá vendo quando a gente faz algo errado, então ele sabe de tudo que a gente faz. Mas se ainda assim Ele escolhe entregar algumas tarefas nas nossas mãos pra gente realizar algumas coisas, então não importa
qualquer que seja a acusação que o inimigo tem sobre nossas vidas. Lá em Isaías 43:25, diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então o Senhor, ele esquece ele esquece os nossos pecados, e o inimigo fica trazendo ele à nossa mente. Para o Senhor, a partir do momento que a gente pede perdão e se arrepende, não importa mais, já passou, ele não se lembra mais, ele tira do nosso caderninho aquela folha onde foi escrita aquela história que nos envergonha e nos paralisa, sabe? E o inimigo usa disso, ele vai lá catucar o lixo de Deus, que foi onde ele jogou aquelas folhas com o nosso passado, e ele relê tudo isso e usa isso contra a gente. Mas se o próprio Deus já se esqueceu, quem somos nós para continuarmos nos culpando com algumas coisas que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer, sabe? Porque o inimigo, ele vai nos culpar pelo pecado que nós cometemos, e também vai tentar nos trazer a culpa por coisas que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Mas o Senhor nos dá novas chances, Ele nos dá novas oportunidades, Ele a todo momento nos permite nos corrigirmos e nos aperfeiçoarmos, como a gente também já conversou aqui uma outra vez. Se a gente continuar lendo ali em Zacarias, a gente parou no versículo 3, vamos continuar no 4. E diz assim: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele, de Josué, né? Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o Senhor observava. Gente, eu vou dar uma pausa. Isso é muito lindo, o que Deus faz com a gente, porque Ele tira de nós todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todos os nossos erros, e Ele nos enobrece. Ele nos torna filhos, parte da sua corte real. Ele faz que a gente viva num reino. De noção disso, da importância disso. E a gente insiste em viver no passado, sabe? No que já passou. Não faz sentido. Não faz sentido a gente abrir mão do nosso presente e futuro com Deus para viver num passado que já não nos cabe mais. De querer entrar nas roupas que não nos servem mais, que foram tiradas de nós, e nos foi dado roupas novas, sabe? E aí, vamos continuar. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. A gente tem promessas muito lindas de Deus para nós na palavra dele, mas eu entendo que ele nos conhece, como eu já disse aqui, a ponto de esquecer o nosso passado e confiar coisas a nós para fazermos, mas ele também nos conhece a ponto de saber que nós não somos perfeitos e que o pecado está em nós. E é uma luta diária, muitas vezes, a gente não pecar mais. E por isso ele nos deu o nosso advogado, ele nos deu alguém para interceder por nós. 1 João 2:1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é esse o nosso advogado, Jesus. Eu queria que você lembrasse disso, que você tem um acusador e ele está diariamente diante do nosso Deus. Isso é falado em Apocalipse 12, que o acusador está nos acusando diante do nosso Deus
dia e noite, mas também nós temos um advogado que está intercedendo por nós dia e noite. E é para ele que a gente tem que pedir socorro. Eu queria que você não se deixasse abater, que você não se deixasse levar por essas acusações que vêm como setas no seu coração, na sua mente. E eu queria que você se lembrasse que o Senhor já esqueceu todas essas coisas. Se você se arrependeu e se você pediu perdão a Ele, Ele já não se lembra mais. Então você não tem nem o direito mais de se lembrar disso e de usar essas coisas como empecilho para continuar caminhando, para continuar prosseguindo na sua vida cristã, na sua caminhada com Deus. E eu queria te encorajar a continuar, porque você tem alguém que intercede por você, alguém que te defende, alguém que morreu por você e não vai permitir que palavras te parem, porque ele deu a vida por você e ele não quer que você pare por conta de coisas que você fez. Eu queria ler para você aqui Romanos 8, 31 ao 39. E eu quero que você guarde isso no seu coração, para você continuar caminhando. Então, Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a pior coisa que nós fizemos, nem a melhor coisa que nós faremos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, chega de desculpas. Chega de se sentir culpado. Chega de deixar que essas coisas pesem no seu coração, porque foi apagado. Foi lavado com o sangue de Jesus e hoje você é livre para viver a vida que Deus planejou para você. Que Deus te abençoe, que esse início de semana seja maravilhoso e que você possa seguir daqui em diante confiando em Deus e confiando que Ele te ama acima de qualquer coisa. Um beijo, até daqui 15 dias. Agora a gente se encontra assim, quinzenalmente. Então, fica com Deus, seja abençoado. Amém? Beijos.